A paz de Cristo, estamos começando mais um projeto Dons a Serviço do Reino. Esse que é um projeto do blog Encorajamento da Juliana Mene e que a gente recebe pessoas aqui que servem no ministério, servem para o reino de Deus, servem nas suas igrejas ou até mesmo no campo missionário também, mas em diversas áreas. E a gente tem a oportunidade de trazer essas pessoas para explicar um pouco, né, a área que eles atuam e quem sabe assim inspirar você e motivar você a trabalhar para o reino de Deus, agindo e operando para o Senhor. Uma coisa que a gente sempre gosta de frisar é que todos nós temos um dom dado pelo Senhor. O Senhor ele derramou dons para nós e a gente só precisa despertar esses dons. A gente só precisa entender aonde a gente se enquadra, qual é o nosso propósito de vida. E tem dons que a gente nem sabe que tem, mas quem sabe esse quadro aqui não ajude você a entender qual é o seu dom e qual é a sua área de atuação no reino de Deus. Hoje a gente está recebendo o Iago Monsores, né? É isso mesmo a pronúncia, Iago? Isso, Iago Legal. Monsores. Iago Monsores, ele que vai falar um pouquinho sobre escutatória, tá? Eu estava conversando aqui com ele no off para entender um pouco mais, né, esse termo escutatória, mas eu creio que ele vai ter a oportunidade aí de explicar melhor no decorrer, né, do nosso bate-papo por aqui. Iago, eu já queria passar a oportunidade para você, cara, se apresentar aí para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, falar um pouquinho, né, onde você congrega, de onde você fala, se apresentar. Boa noite, primeiramente, a você, Thiago, e a todos que estão me ouvindo. Obrigado pela oportunidade. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, Senador Camará, o nome do bairro. Sou membro da Assembleia de Deus de Bangu, filial em Senador Camará, liderada pelo meu pastor Júlio César Medeiros. E ele tem me dado carta branca para desenvolver uns trabalhos, inclusive a gente está iniciando alguns projetos lá na igreja, bem interessante. E falar sobre dons é sempre muito importante, porque a juventude nossa atualmente está um pouco desconexa disso, né? Então, fico feliz que vocês tenham sido usados por Deus nessa área aí para poder falar sobre os dons, né? Que a gente sempre acha que dom é cantar na igreja aí, né? Tocar bateria, é aquela pregar e só. Tem coisas além, né? Então, acredito que vocês estão aí na brecha aí, ensinando, demonstrando como tem coisas mais vastas para ser explorada nesse campo dos dons aí que Deus tem nos abençoado. Perfeito, perfeita a sua fala, tá? Perfeito, porque geralmente quando se fala de dons, né, aqueles que são evidenciados muitas vezes em pré-eminência, né, numa liturgia de culto, são os que ficam mais, né, claros e objetivos. Mas existem muitos dons que a gente pode exercer e que muitas vezes são até nos bastidores, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso também hoje, eu creio. Iago, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você se define, como é que você definiria Iago Monsores? Eu defino que eu sou um cristão que Deus teve misericórdia de mim e me colocou para trabalhar e atuar numa área um pouco mais marginalizada ou esquecida, né, que é a prevenção do suicídio, que, em consequência, eu tenho que trabalhar também a escutatória. E eu sou grato a Deus por isso, porque eu tenho visto que tem pouca gente militando nessa área, pouco crente que vai para essa área, poucas pessoas que também não são evangélicas, que trabalham também nessa área, e eu tenho visto que Deus tem me dado esse privilégio, apesar de ser muito estranho, né? Como a gente falou, os dons sempre têm os dons em evidência, você está fora dessa evidência, você se sente um pouco inútil, um pouco distante daquilo que Deus quer para você, mas aí você vai percebendo como é importante os dons e as ações para o reino de Deus daqueles que não estão só em evidência, mas daqueles que estão nos bastidores. E eu sou esse tipo de crente, de cristão, que Deus colocou esse dom em mim de trabalhar a questão da escuta, de desenvolver esse trabalho com pessoas, né, em prol de a prevenção do suicídio, de apoio emocional. E desde 2010, né, quando eu me converti, quando eu voltei para Cristo, eu fui criado na igreja. Na minha adolescência passou um período ali que eu me desviei. Em 2010 eu voltei para Cristo, já fazem 13 anos, esse ano vai fazer 14, e que eu voltei para Cristo. Desde lá eu sempre tinha uma oração muito específica, eu sempre pedia a Deus para me ser diferente. Mas quando eu falava que eu queria ser diferente, eu imaginava o Billy Graham, né? Eu imaginava algo um pouco mais pomposo, um pouco mais, né? Você vai viajar o mundo pregando o evangelho, que vai ser aquela coisa, né? Só que aí, ao longo do caminho, eu fui direcionado por Deus a trabalhar nessa área, né, de prevenção do suicídio. E aí tem sido um privilégio, eu tenho visto Deus operar através da escutatória, e eu agradeço a Deus por isso. Então esse tem sido
o caminho que eu tenho trilhado, né? Um caminho de guerrear contra a morte, contra o luto ali, e trabalhar e ajudando pessoas a superar seus traumas, a não cometerem suicídio através da escutatória. Glória a Deus. E algo que é importante a gente lembrar é que Deus ele tem a multiforme, né, sabedoria, e ele age em nós dessa forma, né? A gente muitas vezes não entende aquilo que nós temos nas nossas mãos e que pode beneficiar o outro, que pode ajudar o outro, pode trazer uma edificação ao outro. De fato, é como você falou, geralmente as coisas que estão em evidência, né, é que chamam mais atenção. Mas, às vezes, um trabalho um pouco mais no bastidor, talvez tenha até mais eficácia, né, numa situação, como você falou mesmo, de prevenção de suicídio, que é tão importante. Creio que você vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas a gente queria saber, Iago, há quanto tempo você teve o seu encontro com Deus e como é que você resumiria, né, a sua caminhada com Cristo, desde a conversão até os dias de hoje? Olha, em 2010, eu trabalho ainda nessa empresa até hoje, e eu era de um setor da expedição, e um amigo meu que ficou, né, no caso, um colega de trabalho, ele descia na expedição todos os dias, né, no horário de almoço, para ficar conversando, sendo que ele era crente, né? Acho que você já tem entrevistado ele aqui, o pastor Felipe. Ele insistentemente me chamando para poder ir na igreja, até que um dia eu falei, eu vou, para poder parar de me encher o saco. E aí calhou de eu ir na festividade dos jovens lá na igreja que ele fazia parte. E nesse dia eu me encantei. A primeira coisa que eu me admirei era a forma como os jovens se relacionavam entre si. Eu olhava a forma como é que eles se relacionavam e eu fiquei impactado. E eu falei, pô, eu quero isso para mim, entendeu? Eles se entendiam pelo olhar, né? E o culto rolando e eles se conversando pelo olhar. E eu sentado assim de frente para eles, observando toda a cena, falei, eu quero participar disso também. Então, eu fui convocado, né, para o reino de Deus, fui chamado por Deus através de amor entre os irmãos. Eu costumo falar que isso já é uma coisa que me cativou, né? Eu vi amor entre os jovens do conjunto, isso gerou em mim amor para que eu viesse para Cristo, e isso fez com que eu trabalhasse com pessoas para salvar a vida delas também. Então, é mais ou menos isso. Desde lá para cá, eu venho trabalhando com isso, já percebi que eu não me encaixava muito em algumas profissões, algumas coisas que giravam em torno de advocacia, né, engenharia, essas coisas. Eu via que não era muito a minha praia. E aí, em 2015, pelo pastor Felipe também, ele me chamou para ir numa reunião, não me explicou muito, só que eu estava um pouco ocioso, falei, vamos, eu não estou fazendo nada, aí eu fui com ele. E aí me levou para uma reunião do CVV, era no centro do Rio de Janeiro. Eu cheguei numa sala, assim, todo mundo sentado, umas cadeiras assim em círculo, parecia até os alcoólatras anônimos, naquelas coisas que a gente vê nos filmes. E eu cheguei lá, todo mundo em silêncio, e ninguém falando nada, porque o anfitrião, no caso, a pessoa que ia conduzir, né, a gente chama lá de facilitador, ele ainda não havia chegado. E aí chegou ele, eu não sabia o que estava acontecendo, um silêncio muito ensurdecedor. E aí ele sentou, chegou e explicou pra gente o que era, que aquilo ali era o CVV, Centro de Valorização da Vida. Talvez hoje muitas pessoas já ouvem falar, já sabem o que é, mas em 2015 era muito pouco disseminado, até porque o CVV em 2015 ele era uma ONG, né, que o número era fixo. Então, para você ligar para o CVV, você tinha que ligar para o 22, não sei o quê, você tinha que ligar para um número específico. Hoje em dia, não, ele já tem, né, os 3 números lá, né, que é 188, você consegue ligar gratuito. E antes era pago, então era muito difícil você conseguir manter um contato de ajuda, né, você ligar quando você precisasse, porque você ia pagar a ligação. Então foi isso. Então não sabia o que era o CVV, achei que eu estava indo num grupo de ajuda para jovens, alguma coisa do tipo, mas eu acabei descobrindo que era uma ONG que trabalhava com prevenção de suicídio. E enquanto ele falava, explicava o que era, o meu coração ardia, né? Eu lembro do Caminho de Emaús, né? Obviamente, dadas as devidas proporções, né? Meu coração ardia enquanto ele falava o que eles faziam e os impactos daquilo na vida das pessoas. Eu pensei, bom, eu quero salvar pessoas, né? E aqui é o lugar certo. E aí eu fui numa segunda, fui na outra e fui indo. Quando fui ver, eu fui desenvolvendo a minha escuta, a escutatória, fui gostando e me tornei voluntário, porque o treinamento você faz para você se tornar voluntário. Me tornei voluntário, fiquei trabalhando com isso há alguns anos e depois saí
e iniciei um projeto junto com o pastor Felipe, mais focado no público evangélico, chamado APC, Amparando Plenamente em Cristo. E depois disso, a gente começou a trabalhar nessa área com foco de ensinar as pessoas a escutatória para que elas atendessem ou ouvissem outras pessoas. Então, de lá para cá, eu tenho me debruçado nesse campo aí da saúde emocional e mental. Legal. Iago, só vou pedir para você afastar um pouquinho a câmera, porque conforme você fala para frente assim, tá cortando um pouquinho sua imagem. Aí fica, Claro. não sei se é o espaço aí, mas acho que dá para enquadrar Melhorou? um pouquinho. Isso. Porque quando você projeta o corpo para frente, parece que corta a metade. Aí não fica legal, pô. Tem que aparecer, varão. Legal. Show de bola. Iago, você falou aí sobre a escutatória, né? Você já deu aí um indício, né? Sobre uma introdução sobre o que é a escutatória, e a gente quer saber um pouco mais sobre o que é a escutatória de fato, né? Mas esse termo escutatória, só lendo ele assim e ouvindo um pouco do que você já me falou em off, né? A gente já fica pensando, né? Como é que uma geração hoje, como é que uma sociedade hoje que está tão atarefada, está tão inquieta, está tão preocupada e até mesmo atarefada com os seus próprios afazeres, né? Como é que uma geração como essa, né, consegue parar para escutar alguém, consegue parar ali, né? Abre mão às vezes dos seus problemas e muitas vezes tem seus problemas também, consegue parar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas primeiramente eu quero que você fale para a gente o que é a escutatória, né? E aí sim, como é que serve, para que serve, como é que funciona. Olha, a escutatória é a arte de ouvir, digamos assim, é a definição dada para aquela ação de você ouvir a pessoa, mas ouvir com coesão, né? Ouvir os sentimentos, ouvir o que a pessoa fala, não aquilo que você simplesmente quer ouvir, né? Mas ouvir com profundidade. Então eles deram o nome de escutatória a isso, a ação de você não ouvir, mas escutar. E entra naquilo de a diferença entre ouvir e escutar, porque ouvir eu ouço tudo. Escutar eu posso escolher o que eu escuto, eu posso me atentar. A ação de escutar é você prestar atenção, né? Você estar compreendendo, você estar entendendo. Então, escutatória basicamente é isso, é como se fosse a ação de você colocar em prática o ouvir com qualidade. Aí já não é mais ouvir, aí já é escutar. Você vai escutar com qualidade aquilo que se fala. Como você mesmo falou, nessa geração está muito difícil, porque a gente está tendo muitas distrações. Eu não acabei como falei, mas eu também sou estudante de psicologia, estou no 5º período, e a gente vem ouvindo ao longo de alguns anos alguns autores falando sobre. Dentre as coisas que eles falam é a questão da síndrome do pensamento acelerado, né, que você vem com as redes sociais e o excesso de informação está acelerando demais os processos de comunicação e de entendimento das pessoas, ao ponto de que as pessoas já não têm mais paciência. Isso está tirando a paciência para escutar, entendeu? Então, as pessoas estão só ouvindo. Elas não estão escutando, entendeu? Você fala, ela te dá ok, ela fala, aham, eu vou sim, mas ela não escutou, ela não sabe o que vai ter lá, quantas pessoas vão, o que ela, no caso, para ela levar para comer. Ela só ouviu que ela vai ter que ir e vai ter uma festa, mas ela não escutou os detalhes, entendeu? Então, realmente é desafiador, porque a escutatória ela vem para poder colocar a gente de novo num eixo de conviver em sociedade escutando uns aos outros, né? Eu costumo falar que, eu lembro muito bem que durante o curso, ali no CVV, eles falavam muito sobre o bar, né? Como que o bar, muitas das vezes, é terapêutico. Às vezes a pessoa prefere ficar no bar ali, né? Às vezes bebendo e conversando com um desconhecido, que às vezes ele está pagando a cerveja, a bebida daquela pessoa, mas ele precisa ser escutado. E muitas das vezes a pessoa que está recebendo a bebida para poder conversar com o outro, ele para ali, ele se dedica a escutar de verdade, entendeu? Então, é aconselhado nessa questão da escuta não haver julgamentos, não haver as condenações, você de fato tentar ser o máximo compreensivo possível. E no CVV, eles se baseiam em um psicólogo chamado Carl Rogers. E ele tem uma frase, né, uma coisa que encorpa toda a teoria dele, que é a consideração positiva incondicional. O que isso quer dizer? Você precisa considerar
positivamente a pessoa, independente do que ela fez. Você precisa levar a história dela como se fosse algo real, de verdade, mesmo que ela muitas das vezes esteja viajando no mundo dela, você precisa considerar que aquilo é uma verdade para que você consiga compreender a pessoa. O que tem acontecido é que eu levo os meus problemas, eu levo as minhas experiências, e quando você traz as suas, eu te interrompo, eu trago o que eu levo para você o que eu tenho, e eu atrapalho esse processo de compreensão. Então ele pede para que haja uma compreensão positiva, incondicional, ou seja, você tem que considerar sempre que essa pessoa está trazendo para você algo que seja relevante, algo que seja realmente importante para ela. Isso é muito interessante quando você trata pessoas ou ouve pessoas que têm casos mais delicados, como, por exemplo, pessoas que estão sentindo-se perseguidas, ou pessoas que estão sofrendo de abusos e precisam relatar sobre esses abusos. Muitas das vezes, as coisas que elas falam são coisas assim, meio fora da realidade, né? Mas você precisa, naquele momento que você está escutando, considerar que aquilo que ela está falando é uma verdade, para que você consiga compreender. Se ela perceber que você não está compreendendo ela, não está considerando positivamente, ela já não vai conseguir se abrir com você e descortinar a alma para você. Então eu costumo definir isso quando eu estou falando, estou dando aula sobre o assunto, que escutatória é ouvir com a alma. A gente precisa não só mais ouvir com os ouvidos, mas a gente precisa agora ouvir com a alma, que aí passaria a ser escutar, de fato. E tem sido difícil, porque como o nosso pensamento está muito acelerado, a agitação social está muito grande, a pessoa hoje em dia ela não faz só uma coisa, às vezes ela trabalha numa empresa muito agitada, mas ela tem um trabalho paralelo, está nessa correria tão grande que ela já não consegue mais ouvir ninguém, escutar ninguém, ela não consegue mais se concentrar naquilo que ela está fazendo, então ela faz tudo, ouve tudo, mas não escuta nada. Então a escutatória ela tem essa premissa de fazer com que as pessoas passem a escutar mais, ouvindo o que o outro está trazendo a você, mas também ouvindo a alma, ouvindo a essência daquilo que ele está falando. Bacana, bacana. Pensando algo que você falou, muito bacana essa visão, né, de não depreciar a pessoa, trazendo os seus pressupostos antes, né, mesmo de ouvir a pessoa, né, e até mesmo depois de ouvir, né, que pelo que eu entendi, né, não trazer pressupostos para uma conversa. Você está de fato aberto a abrir a pessoa, a ouvir a pessoa positivamente, né? Legal. A gente tem essa mania, né? Muitas vezes o ser humano tem essa mania, né, de já trazer os pressupostos ou até mesmo aquilo que sabe da pessoa, ou até mesmo aquilo que discorda da pessoa, nas falas da pessoa, e daquilo ali já fechar as portas, e aí a pessoa não encontra ali uma abertura para continuar o diálogo. Legal, muito legal, Iago. Iago, em que momento da sua vida, né, você conheceu o trabalho de escutatória? Você já deu uma introdução aí, falando que foi nesse momento em que foi convidado pelo pastor Felipe, né, a estar numa reunião, né, lá no CVV, não é isso? Isso. Mas o que te motivou, né? Você disse que o seu coração começou a queimar ali, né? E aí eu queria que você aprofundasse um pouco melhor isso aí. Eu sei que você já falou que você queria salvar vidas, né? Então, aprofunda um pouco melhor isso para a gente. O que te motivou a ser voluntário nessa área? Olha, a princípio, eu queria ir para fazer o bem. Assim, eu vou te confessar que eu não tinha real profundidade daquilo que eu estava indo fazer. E isso também é muito bom se falar, porque a gente tem uma utopia sobre dom, sobre serviço, que a gente tem que ter sempre uma inspiração muito divina, né? Paulo ali, né, a caminho de Damasco, encontrando com Jesus, aquela coisa, a gente precisa ter sempre uma coisa muito sobrenatural. Eu fui meio que empurrado pelo pastor Felipe a ir para o CVV, mas durante esse processo lá, a coisa foi ficando cada vez mais sobrenatural para mim. Então, eu costumo falar isso com os meus amigos, assim, quem não está muito ativo na obra, não está se dedicando, vai e faça. Durante o processo, o Espírito Santo ele vai te inspirando e vai te mostrando os caminhos. Rapidamente aqui, só contando uma experiência, o pastor Felipe ele desenvolveu um trabalho no cemitério, né, com capelania aos enlutados. E eu sempre tive pavor de cemitério. Eu tinha medo mesmo. A última vez que eu fui, eu chorei igual uma criança e foi uma experiência horrível. E ele me chamando para ir ajudar como voluntário, eu não queria, porque eu falei, vai ser horrível, né? Aí ele insistindo, um belo dia eu falei assim, vou orar, vou fazer um jejum e vou.
Aí eu orei, fiz o jejum e fui. Aí foi o Caju, né? Aí eu tô indo pela Avenida Brasil, eu tô chegando, eu com medo tremendo. E eu lembro que eu falei assim, cara, eu vou chegar lá, vou cumprimentar ele, vou falar com ele assim, cara, eu vim, eu tentei, mas não vai dar bom, eu vou embora. Eu ensaiei esse roteiro. Quando tava chegando na porta do cemitério, eu lembro que quando eu entrei no Caju, assim, eu olhei aquela multidão de gente ali, chorando, eu já lembro que como que se eu fosse revestido de uma frieza emocional, ao ponto eu consegui me compadecer, mas eu não perder o controle emocional ali, entendeu? Então eu lembro que eu entrei e eu me assustei comigo mesmo, porque eu não estava mais descompassado, eu estava conseguindo controlar as minhas emoções. Nós fizemos as cerimônias fúnebres, de uma criança, inclusive, que eu estava muito emocionado vendo uma menininha, né, de 3 anos ali sendo velada, eu querendo chorar, mas eu lembro que eu estava muito controlado, sabe? E eu estava pensando assim, eu tenho que ajudar as pessoas, assim, né, os familiares, eu não preciso perder o controle. Então, essa experiência trouxe para mim uma vivência de que, quando a gente está no processo, na caminhada, o Espírito Santo se encarrega de trabalhar em nós para que a gente tenha as ferramentas necessárias para executar a missão. Então a gente não precisa ter essa preocupação de tipo assim, meu Deus, como é que vai ser quando chegar lá? Não se preocupe. Você dando o primeiro passo, né, o Espírito Santo se encarrega de te capacitar. Foi mais ou menos isso comigo. Eu comecei ainda muito sem entender o que estava acontecendo ali no CVV. Aí quando eu tirei meu primeiro plantão, que meu plantão era eles separam o CVV, você treina, aí depois você, durante a semana, você tem que pegar um plantão por semana ali, de 3 horas de duração. Aí tem a gradezinha ali de horários, aí tem uns voluntários que já estão naqueles horários, você tem que pegar os horários que estão vagos. E aí, como eu trabalhava no centro, trabalhava em Bangu, eu pensei assim, vou pegar um horário de noite para madrugada, durmo lá e vem para Bangu, né, para o trabalho. Então eu já levava roupa, saía aqui de Bangu, ia para lá, chegava no centro da cidade por volta de mais 9h30, 9h40, e ia para o posto atender. E a gente iniciava o plantão ali, né? Eram 3 horas, eram de 10 a 1. Nesse processo, durante esse processo, quando eu comecei a atender, e eu comecei a ver o quão positivo era o fato de ter uma pessoa ali disponível para ouvir, isso começou a me trazer esse processo de você entender como que o mundo pode ser mais fácil se as pessoas forem mais compreensivas e ouvirem, escutarem umas às outras. Então, o meu não foi inicialmente... esse processo não aconteceu no início, ele aconteceu durante. Ele aconteceu quando eu já estava lá dentro do CVV, as primeiras experiências ali durante a ligação, que eu percebi que, caramba, Deus tem me chamado, Deus tem me convocado para essa missão. Tem muitas vidas que ligam para o CVV 24 horas, que elas precisam de alguém que esteja disponível 3 horas para poder ouvi-las. E Deus tem me comovido para poder eu me dedicar. Foi muito difícil, porque, além de tudo, tem a batalha espiritual, né? Você está ali lidando diretamente com morte, né? Pessoa que vai, né, pensar em se matar, ela tem de uma ligação sua, ela desiste, você venceu, você ali você foi um canal de Deus para vencer a morte. Então, há uma batalha espiritual, foi muito desafiador, muitas das vezes eu me sentia muito sobrecarregado espiritualmente, né, exercendo aquele trabalho, mas todas as vezes eu sentia que era algo extremamente relevante. Eu estava gerando um impacto positivo na vida das pessoas que precisavam de alguém, porque a gente pode não saber, mas tem gente que liga para o CVV ou liga para os números de ajuda todos os dias. Tinha pessoas que ligavam para o CVV todos os dias por 20 anos ininterruptamente. Assim, Natal, Ano Novo, todas as datas comemorativas, a pessoa estava ligando, a pessoa estava ali querendo ser ouvida, né, ser escutada. Então, foi mais ou menos, o meu processo foi mais ou menos nisso. Eu fui empurrado, aí quando chegou lá dentro, eu percebi onde eu estava, eu percebi que era uma ONG, que talvez acho que é a ONG mais antiga do Brasil, é uma ONG extremamente relevante, o Ministério da Saúde, né, o Ministério Público, todo mundo reconhece a relevância daquilo lá. Eu percebi a grandiosidade da coisa, eu percebi a importância e quão grave era, eu estava lidando diretamente com vidas. Ali eu percebi o peso e ali eu percebi também o privilégio. Deus estava me permitindo ser um canal dele para salvar vidas, para poder ele resgatar vidas ali que estavam antes já decretadas como mortas. Pessoas às vezes ligam, Felipe, o Thiago, com a corda no pescoço, entendeu? Pessoas às vezes ligam lá com a cachaça numa mão e a arma na outra. Então você está ali diretamente sendo a última pessoa que talvez ela converse, talvez ela fale. Então, ali eu percebi que, cara, isso que eu estou fazendo não estou querendo diminuir quem faz
os outros trabalhos, mas tem um grau de importância muito alto. Assim, a gente está lidando... Porque talvez quem vai depois trabalhar com essas vidas, né? Elas primeiro elas foram resgatadas ali no atendimento telefônico para depois elas buscarem uma ajuda num hospital, numa igreja. Então aquele atendimento era extremamente emergencial, extremamente importante, e eu percebi ali no serviço o quão privilegiado eu estava sendo. E dali eu decidi que eu seguiria isso para o resto da minha vida. Isso iria nortear as minhas decisões. Tanto que agora eu estou fazendo psicologia. Legal, glória a Deus. Você falou a respeito de pessoas que entram em contato, que ligam, procuram o serviço de escutatório. Eu queria saber um pouco mais, né? Que tipo de público é esse e quais são as demandas, né, das pessoas que buscam o serviço de escutatório com vocês? Geralmente as pessoas que ligam para esse tipo de serviço são pessoas que já chegaram num nível a qual elas não têm pessoas em volta dela para poder conseguir conversar. Ou elas não sentem confiança pelo julgamento, né? Às vezes é uma coisa muito grave, tipo, a pessoa está pensando em cometer suicídio porque ela traiu o esposo, ou o esposo traiu a esposa, mas eles não querem falar com alguém do seu ciclo porque também não querem manchar a imagem deles ou manchar a imagem do cônjuge, então eles procuram alguém de fora. Então, geralmente, são pessoas que não têm com quem falar sobre o assunto, ou porque não tem porque vivem isolados, ou porque tem algum tipo de problema, ou porque elas não se sentem confortáveis em falar com pessoas conhecidas, né, sobre esse tema, esse problema, ou simplesmente elas estão numa situação tão urgente, tão emergencial, que elas querem ouvir uma outra pessoa de fora falar e tentar convencer elas a não cometer o suicídio ou a não tomar nenhuma medida drástica, porque os de perto, ela já sabe que os de perto vão tentar dissuadir, entendeu? Basicamente é isso. Eu lembro, eu vou falando, eu vou lembrando das experiências. Eu lembro de um atendimento de um cara que descobriu que a mulher estava traindo ele e ele estava, no caso, decidindo se ele ia matar o cara ou não, entendeu? Ele decidiu que ele não ia matar a mulher, mas ele estava decidindo se ele ia matar o cara. E ele parece que ele tinha um certo acesso a armas, e ele ligou ali para mim no CVV para poder querer a minha opinião se era certo ele tirar aquela vida ou não. Então, quando eu desliguei aquela ligação, ele percebeu que não era o caminho ideal, porque depois ele percebeu que ele seria preso, etc, etc. Mas quando eu desliguei aquela ligação, eu pensei assim, era uma linha muito tênue. Uma vida estava correndo perigo antes dessa ligação. E depois dessa ligação, uma vida acabou sendo salva. Então, são pessoas que estão em situações extremamente delicadas, que elas não sabem o que fazer. Ou, que é muito raro, pessoas que estão com um momento de muita alegria. Eu consegui ser aprovado, eu consegui ganhar, eu consegui ser promovido, mas também não tem com quem compartilhar. E aí elas ligam lá para o CVV, né, antes para a PC, porque esse projeto que eu tinha com o pastor Felipe, eu tenho ainda, né, mas só que a gente deu uma pausa nele porque a gente está reestruturando ele, depois eu posso até falar um pouco melhor sobre isso. Mas também ligavam para a gente aqui no APC para poder falar sobre isso. A nossa intenção na APC era atender o público evangélico, porque no CVV eu percebi que tinha muitos evangélicos ligando para lá. Aí você imagina, lá um projeto sem ser, né, sem ter nenhum vínculo com religião. Então tem muita gente de diversas religiões lá, né, espiritismo, né, budismo, etc. Então eu ficava imaginando a quantidade de evangélicos que ligavam para falar sobre questões evangélicas, né, de igreja, assim, e conversando com pessoas de outras religiões que talvez não conseguiriam compreender, não estavam entendendo o que estava fazendo. O projeto ele consegue fazer com que você atenda, escuta, mesmo que você não seja, né, de uma certa forma vinculado à pessoa. Mas eu ficava me questionando, poxa, muitos evangélicos não tem para onde ligar? Será que eles não têm com quem conversar? Será que eles não conseguem falar nas suas igrejas? Será que não tem nenhum projeto evangélico cristão aqui que atenda as pessoas evangélicas sobre as demandas espirituais, emocionais? E aí a gente decidiu iniciar esse nosso projeto, o APC. E aí, engraçado é que você vai percebendo que o público é muito diverso, mas sempre é muito específico. As pessoas estão com o seu copo cheio, né? A gente tem essa metáfora lá, que é assim, o copo, você tem um copo, que é a sua vida, e o copo ele vai enchendo à medida que vai caindo várias gotinhas de água, e essa água ela simboliza os seus problemas. E você vai chegando em um determinado momento da sua vida que o seu copo vai ficando muito cheio. São muitos problemas, está pingando muito,
ele começa a transbordar. Quando transborda é quando a gente fala que a pessoa começa a iniciar o processo de pensar e tomar uma medida drástica, né? Que é a separação, que é o suicídio, que é fazer alguma coisa contra uma outra pessoa. Então, a gente precisa conversar com essa pessoa para que esse copo esvazie e essa pessoa consiga pensar melhor sobre aquela ação que ela quer tomar. Se é o suicídio, pense melhor nas consequências. Pense nas pessoas que vão ficar. E aí ela vai dissuadindo dessa informação, desse pensamento, dessa intenção. Então, você vai vendo que são pessoas com diversos tipos de problema, desde perder meu emprego, né, eu não passei no concurso, há pessoas que estão com problemas emocionais, há pessoas que estão com problemas no casamento, a traição, mas todas elas chegam com o copo muito cheio. E à medida que você escuta, né, com qualidade, o copo vai esvaziando. E ela consegue se equilibrar para poder pensar melhor numa decisão que tomar sobre esse problema que ela está enfrentando. Então, o público geralmente é esse. São pessoas que estão passando por algum tipo de problema e, por algum motivo, elas não têm com quem conversar. Aí elas ligam para lá, para o CVV e para a PC. Legal. O ABC, no caso, seria um projeto mais voltado para a igreja, seria isso? Isso. Eu falei ABC, não, mas é APC, Amparando APC, Plenamente em perdão. Cristo. Não, tudo bem. Acho que de Legal. repente eu falei o B. Então, eu e Felipe, a gente ficou um tempo lá no CVV e a gente começou a perceber essa falta de Jesus nos atendimentos. Porque como é um projeto humanístico, a gente não pode falar de Jesus. Você atende, você usa a técnica e só. Só que a gente sentia que faltava mais alguma coisa para a vida da pessoa ser transformada. Como nós somos evangélicos, a gente percebeu que o que faltava era o tudo, que no caso é Jesus. Então a gente pensou assim, e se nós iniciássemos um projeto que fosse evangélico, que fizesse o que praticamente o CVV faz aqui, mas que nós pudéssemos comunicar Jesus. Essa ideia já estava ardendo no coração do Felipe. Ele já tinha tido um encontro com Deus nesse sentido. Deus já tinha comunicado e revelado para ele essa intenção de ter um projeto nesse sentido. E ele pegou e falou assim, não, eu já tenho um esboço desse projeto aqui. E ele trouxe esse esboço e desenvolveu, e ele começou a iniciar o projeto. Ele foi atrás, né, do local para ficar e tal. Então, o nosso foco inicial era atender essa demanda de pessoas que precisavam necessariamente ouvir de Jesus, entendeu? Ouvir, assim, não necessariamente o público da igreja, mas um público que, para a vida dela, Jesus era a solução. Muitas das vezes você ouvir a pessoa, amanhã o pensamento volta, entendeu? Você esvazia o copo e a goteira continua e amanhã o copo transborda de novo. Então, ela vai ligar amanhã de novo. Vai chegar um dia que talvez ela não queira ligar mais. Então, a gente pensou assim, poxa, e se esse seca-copo fosse Jesus, entendeu? Se o copo fosse esvaziado por Jesus, que aí era o aconselhamento bíblico. A gente tinha os 3 O's, né? Que é ouvir, orar e aconselhar. E ouvir, orar e orientar. Que aí seria a orientação bíblica. Então a gente percebeu, pela nossa prática lá, que faltava Jesus, né? É um trabalho fenomenal, tá aí há mais de 60 anos. O impacto é gigantesco no Brasil, assim, muitas pessoas são salvas. Não sei se você chegou a ver recentemente, o Whindersson Nunes falou sobre isso, que ele ligou pro CVV e ele chorou horrores com a menina lá, falou que a atendente foi maravilhosa com ele. É um trabalho fenomenal, só que quem é crente sente a falta de Jesus, né? Então a gente sentiu e a gente decidiu. E o projeto, durante 2 anos e meio, ele conseguiu ficar nesse período, assim, de nós falarmos sobre Jesus, atendimento telefônico. Estávamos com 35 voluntários em média, mas aí chegou a pandemia. Cara, foi um duro golpe para nós. Muitos voluntários saíram, muitos voluntários se mudaram. Tivemos voluntários que, infelizmente, né, perderam suas vidas, voluntários que perderam seus cônjuges e não tiveram mais força para poder participar. Mas eu falo isso com muita emoção, porque o projeto ele era lindo. Nós tínhamos ele numa faculdade ali, né, o reitor emprestou para a gente uma sala, que é a Faculdade Teológica Betel, e a gente tinha um desenvolvimento muito bom, estávamos atendendo já uma quantidade boa de pessoas, só que a pandemia chegou e tivemos que mudar tudo, né? E hoje em dia, Deus tem nos direcionado para as escolas. Deus tem nos direcionado a trabalhar a questão da escuta, não só mais pelo telefone, mas agora através dos alunos da escola, promover essa prevenção do suicídio através da escuta nas escolas, porque
a escola tem sido um local que, pela minha experiência, eu tenho visto, presenciado muitos casos de automutilação, muitos casos de tentativa de suicídio, muitos alunos com depressão, com problemas emocionais em nossas escolas, principalmente os adolescentes. Essa fase agora, para os adolescentes, tem sido muito cruel. Então, Deus tem nos direcionado para a escola. Tanto que os voluntários do projeto, os poucos que ficaram, começamos a fazer um curso de capelania para poder aprendermos a desenvolver melhor o trabalho na escola. E nós estamos sendo direcionados por Deus e vamos começar a trilhar esse caminho agora nas escolas. Muito legal, Iago. Ouvindo você falar aqui, eu tenho até mais compreensão de que, de fato, é um serviço até essencial, né? Pelo que a gente tem vivido nos últimos tempos, né? De tanta questão de depressão, aumento da depressão, aumento de quadros psicológicos, né? Destruídos, as pessoas estão cada vez mais destruídas psicologicamente, né? E você não vê somente isso do lado de fora, você vê dentro da igreja também acontecendo muito. Legal também, eu ia te perguntar exatamente isso, né, sobre a restrição, se havia restrição de falar sobre religião, falar sobre Jesus, né, no CVV, e aí você me respondeu que tinha essa restrição sim, e aí por essa necessidade, vocês viram a necessidade de construir um projeto ali mais direcionado à cosmovisão cristã, legal, muito interessante. E assim, só fazendo um adendo, realmente é um trabalho humanístico, só que a técnica por si só, ela já é suficiente, entendeu? Muitas pessoas têm sido ajudadas só pela técnica. Só o fato de você ser compreendido, de você ligar e alguém te escutar sem te julgar, sem te recriminar, e você ter essa compreensão, isso já é extremamente curativo, entendeu? Já é extremamente benéfico. Mas, realmente, para a gente que é cristão, a gente percebe que essa pessoa ela não foi totalmente curada, ela não foi totalmente ajudada. É um paliativo, ela vai ligar de novo, entendeu? E eu fico pensando assim, um dia que, por acaso, se naquele dia acabar a luz no Rio de Janeiro e o CVV não estiver atendendo em nenhum local, não sei, entendeu? Eu fico pensando nisso, as pessoas vão se tornando cada vez mais dependentes dessa compreensão. E a gente pensava nisso, pensava, Jesus, ele é definitivo em sua cura. Quando ele te cura, ele te cura. Quando ele te salva, ele te salva. E nós pensávamos nessa questão da definição. Como que fica a pessoa depois que ela liga? Claro, os voluntários eles não precisam se debruçar nisso, eles atendem e, né, acabou a ligação, eles vão atender outra pessoa. Mas o meu coração ardia em relação a isso, né? A gente, enquanto crente, a gente tem essa cosmovisão diferenciada. A gente sempre vai pensar Jesus de uma forma diferente do que as pessoas pensam. A gente vai encaixar Jesus como uma solução para todos, né? Como Paulo diz, né? Jesus Cristo, esperança nossa. Então eu ficava pensando assim, essa pessoa, a esperança dela não pode ser ligar e ser atendida e compreendida. Ela precisa ter uma esperança mais viva, mais eficaz. E nada melhor do que Jesus. A gente tem a mania, né, como bons, né, seguidores de Cristo, de procurar Cristo, né, de seguir Cristo e procurar Ele em todas as coisas. Então, isso não há restrição diária. Não tem como a gente fazer aquela dicotomia, né? Não, isso aqui é isso aqui, isso aqui é Jesus. Não, a gente sempre tenta trazer Jesus para a nossa vida. Legal, Iago. E eu queria agora, né, entrar numa outra esfera, que é a esfera do voluntariado, né? Como é que é isso? Como é que é o perfil, né, da pessoa que deseja se voluntariar para a escutatória? Geralmente as pessoas que entram, ou que procuram, por exemplo, as pessoas que procuravam, no caso a APC, porque como eu conduzi o treinamento, eu percebia. Geralmente são pessoas que estão ou com uma demanda muito grande de gente que elas precisam ouvir, por exemplo, líder de jovens, líder de algum departamento na igreja. Geralmente esse tipo de pessoas que tinha muita gente querendo conversar, muita gente necessitando de ser ouvida por ela. Essa pessoa ela sentia que ela estava sobrecarregada e que ela precisava dar um passo a mais para poder aprender a escutar com qualidade. Aí essas pessoas geralmente procuravam pastores, tinha um número bom, porque pastor, como ele faz gabinete, muitas das vezes ele aprende a ser pastor, ele sabe dar um aconselhamento bíblico, mas ele talvez fica com aquela pulguinha atrás da orelha dizendo assim, será que eu ouço bem? Será que o meu gabinete, será que é o meu aconselhamento, será que o que eu faço com uma qualidade tal que a pessoa ela se sente compreendida? Então ele também buscava. Isso estou falando assim, né? No meio evangélico, as pessoas que procuravam. E a gente também via pessoas que estavam passando por algum tipo de problema emocional que elas não estavam sendo compreendidas.
Era muito engraçado. Tanto que agora na minha turma em psicologia, a gente tá querendo fazer um trabalho assim. Por que a pessoa procura psicologia? Né? Por que um aluno de psicologia decide entrar nessa matéria, né? Ingressar nesse curso? E aí, a gente foi percebendo que a maioria das pessoas que fazem isso, elas tentam entrar ou elas entram para a psicologia buscando se compreender, buscando se entender. Eu achei no início que seria buscando entender as pessoas ou o mundo, mas elas entram por si. Elas entram buscando se compreender, se entender. As pessoas que vão buscar a escutatória, geralmente é a mesma coisa. Elas percebem que elas ouvem mal as pessoas, elas querem se compreender, querem buscar esse aperfeiçoamento pessoal para poder ouvir melhor. Aí, muitas das vezes, estão com algum dilema com o filho, algum problema em casa, alguma demanda pessoal, e elas buscam para poder eles se aperfeiçoarem. Geralmente esse. Agora, no CVV eu já vi um público diferente. Eu já vi pessoas mais enganjadas em fazer trabalhos voluntários, entendeu? É engraçado, tem esses dois aspectos, né? No CVV era mais uma galera assim, eu quero fazer um trabalho voluntário, eu quero ajudar pessoas. Não sabia nem o que era, entendeu? Como eu também, que fui para lá não sabendo o que era, mas eles estavam buscando fazer o bem, era buscando fazer algo em prol do próximo, e ouviram falar de CVV, se identificaram e quiseram, entendeu? Estavam com tempo e quiseram. Agora, no APC já não, já eram pessoas buscando de uma maneira um pouco mais específica. Legal, bacana. Vamos para a pergunta 9, né, que é uma pergunta que eu acho bem interessante, né, que é a necessidade das pessoas despertarem para isso, para essa capacitação, para o treinamento, até mesmo para a conscientização, né? O que você acha a respeito dessa necessidade, né, das pessoas se despertarem para buscar capacitação, treinamento nessa área como voluntário, não somente no aspecto geral, né, como você começou, mas também no aspecto da igreja. Deixa eu só dar uma discorrida pela psicologia rapidamente. No campo psicológico, a gente está aqui no Brasil vivenciando uma geração que é a geração mais ansiosa. Né? O Brasil é o top 1 de países mais ansiosos no mundo. E a gente vê que a ansiedade ela é uma desconfiguração num processo natural do corpo. A ansiedade é boa, né? Só que ela é uma desconfiguração. Assim, essas crises de ansiedade, crise de pânico, é uma desconfiguração. A gente não precisa despertar esse nosso instinto de ansiedade para nos preparar para alguma coisa maior, mas muitas das vezes a gente passeando, sei lá, na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a nossa crise de ansiedade despertada, o nosso ataque de pânico ali despertado. E a solução para isso, eu estava até falando ontem com o professor sobre isso, a solução que eles dão é você dissuadir a pessoa de pensar na crise, de pensar no ataque. Então é você ir conversando com ela para que ela possa pensar em outras coisas. Então você precisa levar o pensamento dela para desfocar da crise e focar em qualquer outra coisa. Então eles pedem para você falar sobre a girafa rosa, qualquer outra coisa, entendeu? Então, eu fiquei olhando para aquilo ali e ele falou assim, o processo de ajuda é bem simples, é uma conversa. Foi isso que ele falou. Não tem nada de muito específico e técnico. É você encontrar a pessoa ali naquele processo de crise e você conversar com ela, você fazê-la, né, dissuadir daquilo. E depois disso, você precisa conversar um pouco com ela, para você compreender o que talvez engatilhou aquela crise. Então, olha como é que, no campo da psicologia, a fala, a escuta, ela é poderosa. Freud, ele percebeu que muitas das vezes as pacientes dele lá no consultório, elas sentavam lá, elas falavam sobre seus problemas, elas iam embora muito melhores. Mas não pelo fato dele ter feito alguma coisa, hipnose, nada disso. Só pelo fato de elas terem desabafado. Então, a fala ela é poderosa. Falar é curativo, entendeu? E nós, enquanto igreja evangélica, principalmente, é muito importante nós entendermos isso, o poder da fala. Olha como a oração é poderosa. Você está desabafando, você está falando, você está contando sobre os seus problemas para Deus, que sabe de todas as coisas. Então você não é falso com Deus. Você descortina a sua vida, porque afinal de contas ele sabe o que você está fazendo. Então a oração tem um processo curativo muito importante, porque você desabafa, você diz o que você está sentindo para Deus. A conversa, a fala, a escutar é curativo também, porque muitas das vezes na igreja, num processo dentro de um ambiente religioso,
nós estamos vivenciando a experiência do ambiente, mas nós não estamos nos conectando com as pessoas naquele ambiente. Então, muitas das vezes o irmão está do seu lado numa crise, às vezes iniciando um processo, sei lá, de depressão, e você conversar, escutar ele com qualidade é o suficiente para você ajudar ele muito profundamente. Você talvez seja a resposta das orações dele, né? Ele ora a Deus pedindo para que Deus o ajude, a ajuda dele está ao lado dele, cultuando a Deus ali. Entendeu? Então, por que é importante isso para a sociedade? Porque se nós começarmos a desenvolver essa capacidade de sermos compreensivos uns com os outros, a gente vai lutar e combater contra esses fenômenos atuais. Por exemplo, o celular. Né? O celular, a gente está começando a ter comportamentos que eles chamam de, né, psicopatológicos. Que é o quê? Por exemplo, um autista, ele tem algumas especificidades. Por exemplo, o autista ele não faz contato visual, o autista ele tem dificuldades em conversar com você sem estar mexendo em outra coisa, fazendo uma outra coisa. E o excesso do uso do celular e a nossa vivência atual, nós estamos começando a encorpar esses comportamentos. Por exemplo, é muito difícil estar numa roda de conversa com amigos que as pessoas estejam olhando nos seus olhos. Amém. É muito difícil. Você está conversando, as pessoas estão te respondendo com o celular na mão. Muito difícil alguém estar conversando com você sem estar mexendo no celular, sem estar com alguma coisa na mão. As pessoas estão começando a perder essas capacidades mais básicas, que é de você descobrir a verdade no outro através do olhar. Né? Você olhar e falar assim, ó, cara, eu acho que é verdade, que eu olhei no olho dele, eu vi verdade. A gente está perdendo essas capacidades. Então, a escuta tória, a escuta com qualidade, ela vem para combater esses males que a modernidade, a pós-modernidade, ela está apresentando para nós, entendeu? Então, assim, enquanto as pessoas não estão ouvindo mais com qualidade na rua, a gente precisa desenvolver a escuta para que a gente ouça com muita compreensão, para que a gente consiga ajudar as pessoas que estão passando por algum tipo de problema e precisam desabafar. Então, enquanto na sociedade a gente não tem encontrado pessoas que estejam disponíveis, a gente precisa estar disponível. Como por exemplo, acho que você chegou a perguntar sobre o perfil das pessoas, né? Uma pessoa que queira se voluntariar ou queira trabalhar nessa área, o principal perfil dela é que ela precisa ser uma pessoa com disponibilidade e ela precisa ser uma pessoa com a capacidade de ser ensinada. Porque a gente ensina ela a escutar com qualidade e ela precisa estar aberta para que ela consiga colocar isso em prática. Eu ouvi muitos testemunhos de irmãos falando sobre o quão positivo tem sido a escutatória para melhorar a relação deles com os filhos. Né? Esposas falando que melhorou a questão dela com o marido. Ela está compreendendo melhor o marido compreendendo melhor a esposa. Esse é o poder que a escuta tem na sociedade, tanto no meio, né, evangélico, eclesiástico, quanto no meio secular. A gente consegue desenvolver uma qualidade. Por exemplo, a gente intenta melhorar a relação entre pais e filhos. Né? Você imagina, uma geração, né, dos anos 80, 90, agora tendo filhos agora que estão nascendo numa outra geração, com muita modernidade, com muito mais coisas acessíveis assim a eles, coisas que nós não tivemos, e muitas das vezes a gente não compreende que eles são outra geração, a gente quer que eles sejam a nossa, entendeu? Então, essa distância, esse salto temporal, ele precisa ser trabalhado para que haja uma compreensão entre as duas partes, porque os filhos não compreendem os pais, acham que os pais não compreendem eles, que os pais são retrógrados, e os pais acham que os filhos têm uma vida muito mole, que os filhos chegaram numa geração que tem tudo acessível, nas mãos. Então, é muito importante que a escutatória entre na sociedade de uma maneira mais efetiva para que haja essa disseminação. Contando aqui já um testemunho, cara, eu percebi uma coisa, que na escola, não dá para a gente ir no Setembro Amarelo numa escola e fazer uma palestra sobre a prevenção de suicídio. É legal, é bacana, mas é paliativo. Você vai lá, eles ouvem, uma ou duas alunas ali gostam, se emocionam, se identificam, você percebe que aquela palestra está tendo um impacto na vida desses adolescentes, por exemplo. Mas eu percebi, pela minha experiência em algumas escolas aqui na Zona Oeste aqui do Rio, que você precisa montar um trabalho efetivo, ou seja, de uma escuta efetiva. Os alunos precisam ir para a aula e saber que na escola vai ter alguém para escutá-los, né? Porque eu posso ter um problema com meus pais em casa hoje. Amanhã eu vou ter na escola alguém para poder me ouvir, entendeu? Eu não preciso fazer uma besteira amanhã. Amanhã eu vou lá e vou conversar com fulano, com a ciclana. Mas também foi observado por mim que a gente precisa ensinar os próprios alunos, uns aos outros, a se escutarem com qualidade. Porque como já ouvi relatos até mesmo de algumas diretoras,
que o próprio aluno evitou que o colega fosse lá e cometesse suicídio. Você entende? Então, muitas das vezes, o aluno não está falando com os pais em casa sobre os problemas que ele tem enfrentado. Não vai falar com a diretora, não vai falar com a professora. Muitas das vezes, a professora não está percebendo, mas ele fala com um coleguinha. O colega percebe o que está acontecendo. E o colega vai lá e intervém. Então, eu tenho percebido que a escutatória não tem sido mais importante mais para os profissionais da área da saúde mental, emocional, mais para os pastores, mais para aqueles que trabalham com isso. Não. A escutatória tem sido importante para toda a sociedade. Porque talvez é na conversa de bar que você evita um suicídio, entendeu? Muitas das vezes é numa conversa da escola, na hora do recreio, que você percebe que o seu amigo ou a sua amiga não está bem, que você evita dela fazer uma besteira, dela ir para o banheiro se mutilar. Então, a importância da escutatória para a sociedade como um todo é essa, de você conseguir salvar vidas naqueles cantinhos que muitas das vezes o olhar técnico não chega. O olhar da diretora não chega, o olhar da professora não chega, o olhar do psicólogo não vê. É naquele cantinho onde uma aluna ela vai observar que hoje aquela menina ela está um pouco distante. Hoje ela sentou na quadra, ao invés de sentar aqui no refeitório. Ali que você consegue promover a prevenção do suicídio, ali que você consegue promover contra a automutilação, e assim vai, entendeu? Então, esse é o meu sonho, talvez utópico, mas que a sociedade como um todo seja introduzida ao que é escutatória, e entenda a importância da escutatória, e pratique a importância da escutatória no dia a dia, né? Eu julgar menos, ou ouvir com qualidade, escutar com qualidade mais. E assim, eu imagino que nós teremos uma sociedade um pouco mais compreensiva. E essa compreensão ajudará a evitar males, entendeu? Cara, quantas mortes não poderiam ter sido evitadas? De maridos cometendo feminicídio. Se alguém no caminho dele para casa conseguisse, sei lá, no trem, no ônibus, conversar com ele, enquanto esse processo de raiva dele está sendo ebolido ali, alguém no ônibus começa a trocar ideia com ele, e ele começa a falar sobre isso, a pessoa ouve, compreende ele, e a pessoa dá um aconselhamento, não faz isso. A pessoa desce do ônibus junto com ele, e conversa com ele, ele chora, ele abraça. Talvez ele não chegue em casa e não faça uma besteira. Você entende? Mas a gente está no nosso celular, tá todo mundo no seu mundinho, no nosso celular, a gente está com o nosso fone ali, ouvindo as nossas músicas, e a gente não está se importando com os problemas. Às vezes a gente vê alguém chorando, como outro dia eu vi uma menina chorando, e eu fiquei sem graça, porque ela era uma menina. Eu pensei assim, alguma das mulheres aqui do ônibus vai chegar lá, vai perguntar para ela se tá tudo bem. E ninguém chegou e ninguém perguntou. Aí a menina, ela levantou para descer. Aí eu falei assim, tá tudo bem? Ela falou assim, minha avó morreu. Aí eu falei assim, caraca, eu deveria ter perguntado se estava tudo bem antes. Porque eu fiquei uns 20 minutos tomando coragem para perguntar para ela se estava tudo bem. Porque eu pensei assim, como homem, é melhor que uma mulher faça isso, que a mulher talvez abrace. Mas eu não perguntei. Depois que ela me falou, já estava descendo, ela desceu. E eu não pude nem, talvez, escutá-la. Talvez ela tinha algum remorso sobre a relação dela com a avó. Talvez ela tinha uma gratidão. A avó era uma pessoa extremamente importante para ela, que ela não teria mais. Talvez ela estava distante da avó, a avó numa outra cidade. Eu poderia ter sido um ouvido que escutasse e compreendesse o sentimento, escutasse a alma dela. Só que eu não tive coragem, entendeu? Então, a gente está tendo esse pequeno conflito, né? As pessoas estão vivendo a sua vida isolada, dentro dos seus mundos, e outras pessoas não sabem o que fazer quando encontram situações como essa, né? Se eu encontrar uma pessoa chorando, eu faço o quê? Você não precisa fazer nada. Você chega lá nele ou nela e só conversa, só escuta com qualidade. Isso vai ser suficiente para muitas das vezes salvar a vida dessa pessoa. Ela está pegando um ônibus em direção a um caminho que talvez não tenha mais volta, mas a sua escuta, ela pode salvar aquela vida, salvar a vida de outras pessoas. Então, esse é o papel da escutatória na sociedade. É um papel invisível, né? A gente vai... Eu treinei algumas dezenas de pessoas. Eu não sei qual é o impacto disso, entendeu? E essas pessoas, elas também estão, talvez, sendo mais compreensivas. Elas não sabem o impacto disso. Talvez o impacto de um filho chegando em casa e a mãe compreendendo ele depois da aula, tendo algum tipo de dilema, a gente não sabe o impacto disso, porque o impacto disso pode ser muito grande. Ele pode voltar na aula no dia seguinte fazer uma besteira, ele pode, entendeu? Incentivar que alguém faça uma besteira. Então, o impacto disso é muito grande, mas é silencioso. Então, a importância da escutatória para a sociedade é essa. É silenciosa, mas é vital. É vital numa sociedade que não conversa mais. Numa sociedade... eu pego o trem, né, para poder ir para o trabalho. E eu lembro que
um tempo atrás, antes do celular, tipo, eu tô nessa empresa desde 2010, um pouco antes da minha conversão. E eu lembro que a gente pegava trem, com certeza a gente fazia uma amizade. Com certeza você encontrava alguém no trem assim que o trem balançava, você olhava para a pessoa e falava assim, pô, tá demorando, né? Pô, e você começava a criticar, supervir, criticar, né? Daqui a pouco vocês estavam falando sobre os filhos, falando sobre família, falando sobre o patrão, falando sobre o trabalho, falando sobre o seu futuro, sobre os seus sonhos. E era muito bom, porque eu chegava no trabalho já tendo desabafado por 40 minutos com uma pessoa aleatória, que eu nunca mais vou ver na vida. Aí talvez, uma semana depois, tu encontra aquela mesma pessoa na estação e tu vai falar com ela porque tu sabe que ela sabe da tua vida toda. Aí você vai lá, aperta a mão dela e você vai junto com ela. E aí cria um vínculo, um elo. Daqui a pouco vocês são amigos. O cara mora num bairro totalmente distante do teu, mas só porque o trem passa no teu bairro e você conversou com ele uma vez, agora ele é padrinho do seu filho. Tipo, esse é o benefício da escuta. Então a gente tem perdido isso enquanto sociedade. A gente está no trem, é até estranho, tu puxa assunto com alguém, a pessoa ela te olha como se você estivesse interrompendo uma coisa muito importante que ela está fazendo, sabe? Então, assim, tu pede até desculpa, porque tu puxa um assunto, a pessoa não te responde, parece que é algo extremamente estranho. Então, assim, nós estamos em falta, nós precisamos trabalhar, exercitar, porque também a escuta ela precisa ser exercitada. A gente treinava muita questão prática da escuta, porque a gente perdia essa prática. Você imagina, uma pessoa de 21 anos, a pessoa está 20 anos fazendo, ouvindo as pessoas de maneira errada, interrompendo, trazendo as suas experiências, julgando, criticando. E aí, de um ano para cá, tem um treinamento de escutatória que alguém está te propondo você ouvir de maneira diferente. É desafiador, né? São 20 anos da sua vida fazendo alguma coisa diferente contra um ano que você está tentando melhorar a sua escuta. Então ela precisa ser exercitada, treinada, trabalhada. Iago, bacana o que você está falando aí, porque você engloba toda uma sociedade numa coisa que poucas pessoas prestam atenção, né? Que é o simples fato de você, de fato, ouvir a outra pessoa. E quanto isso pode fazer diferença, porém, não tem como a gente mensurar, de fato, a capacidade de impacto, né? Da mesma forma que pode salvar pessoas, a gente não tem como dizer que aquilo ali foi o fator determinante que salvou, mas a gente tem certeza que, mas a pessoa muitas vezes estava determinada a fazer alguma besteira de fato, mas a gente mesmo, né? No caso, os voluntários mesmo não têm essa noção de que, de fato, a importância daquele tempo ali, né? E é bem legal isso, porque isso aí, bem legal e triste ao mesmo tempo, falando agora do que isso aponta, é a insensibilidade também das pessoas, né? Porque você deu vários exemplos aí, eu estava aqui lembrando, né? Eu sou da época que pegava trem e a gente não tinha os celulares, os smartphones, e aí a gente tinha essa oportunidade de conhecer pessoas. Hoje, os locais públicos, as praças, elas estão vazias, as ruas estão vazias, né? Por causa dessas questões. E isso faz com que a sensibilidade das pessoas também diminua, né? De fato, as pessoas elas estão ali no seu mundinho e pouco dispostas ou pacientes a ouvir o outro. Muito legal o que você falou aí, leva a gente a refletir. Iago, a gente já está terminando, mas ainda temos duas questões aqui. Não é duas questões, eu queria saber uma, e aí eu queria, não sei se você tem alguma opinião sobre isso, né? Você tem algum conhecimento, alguma formação técnica que você considera imprescindível para exercer o voluntariado na escutatória? Você é estudante de psicologia, não sei se abrange isso. Não, não precisa ter, não. A pessoa só precisa Não ter precisa. essa disponibilidade de fato Isso, em ouvir. eu falar. A gente tem o costume de achar que é o psicólogo, né, o psiquiatra, eles são os especialistas e só eles. Por exemplo, eu estou fazendo psicologia, uma das coisas que me impulsionou a fazer psicologia é porque eu sempre ficava com receio de eu não ter abertura nas escolas, porque eu não sou psicólogo, entendeu? Então eu sou convidado nas escolas porque É uma alguém me credencial, né? conhece, alguém já viu o trabalho. Isso aí. Alguém já viu o meu trabalho, sabe quem eu sou, sabe que eu sou comprometido e eu não vou fazer uma besteira. Mas eu sempre ficava pensando assim, e o diretor, ele está confortável? Né? Porque tem que ter todo um processo com a CRE, com não sei o quê. Aí eu ficava pensando nisso. Aí teve um dia que uma diretora me questionou, ela perguntou qual era a minha formação, eu falei que não tinha. Aí eu vi que ela tipo, jogou a testa assim, tipo assim, ué, ele tá vindo aqui falar sobre esse tema, mas ele não tem formação acadêmica nenhuma? Tipo assim, aí ali eu falei assim, bom,
eu acho que chegou o momento de eu começar a fazer, porque isso vai limitar de eu ser a flecha que Deus quer que eu seja. O meu alcance como flecha vai ser menor. Que talvez eu seja impedido, né? Eu vá lá num dia, a diretora fala assim, não, infelizmente a gente não vai poder, porque você não é psicólogo e vai dar problema, entendeu? Aí com o Ministério da Educação. E aí eu fiquei pensando nisso, falei assim, bom, eu sou uma flecha na mão de Deus está me arremessando, só que eu não estou indo mais longe, ou daqui a pouco eu vou ser impedido de ir mais longe, porque eu não estou afiando, né, a pontinha da minha flecha. Então eu tenho que afiar. Então, eu estou fazendo justamente por isso, mas você não precisa. Para você ser voluntário de CVV, eles não perguntam a sua formação nem nada. Para você ser do APC, a gente só pedia para que a pessoa fosse evangélica, no caso, né, membro de uma igreja, só isso, mas e ser batizado nas águas. Agora, o que a pessoa precisa é ter essa questão de disponibilidade a aprender, porque muitas das vezes um profissional, até da área da saúde, no caso, um psicólogo, um psiquiatra, ele não vai aberto a você ensinar ele ao que ele deve fazer, entendeu? Você imagina, eu fiquei assustado que no CVV não tinha nenhum psicólogo e nenhum psiquiatra. Porque, imagina, o psicólogo faz 5 anos ali de formação. Ele vai fazer um treinamento de 12 semanas para poder aprender a fazer uma coisa que ele, em tese, deveria saber na formação de 5 anos. Então, muitas das vezes, não rola esse tipo de humildade em quem é profissional da área, entendeu? Então, assim, é aberto a todos. A técnica que se ensina no CVV, ela é muito compreensível, é muito tranquila. Eles te ensinam 1, 2 semanas, depois é prática, até você ficar bom nisso, entendeu? Então, não tem esse tipo de problema de restrição. A pessoa só precisa ter essa disponibilidade. Porque, assim, você vai ter que desenvolver a capacidade de escutar com qualidade. E muita gente não tem, porque eu via muita gente batendo de frente, falando assim, não, mas tem que fazer tal coisa, mandando a pessoa fazer determinadas coisas, entendeu? Ah, se o teu marido te traiu, trai ele também. Assim, eu ficava olhando assim, assustados, assim, entendeu? Então tem que ter um tipo de disponibilidade a entender que a escuta é diferente de você ouvir. Você muitas das vezes ouve, leva suas experiências, a escuta você compreende e tenta ajudar a pessoa a ela perceber a gravidade da situação, entendeu? Porque assim, você pode me convencer a eu não me matar agora, mas a decisão é minha de qualquer forma, você entendeu? Eu posso desligar aqui essa entrevista, acabar essa entrevista e cometer o suicídio, porque a decisão no final das contas é minha. Eu não tenho que te convencer a partir da minha cosmovisão. Eu preciso que você entenda a importância da sua vida, o real valor da sua vida, e você não faça essa besteira. Então é uma coisa muito pessoal, porque talvez hoje eu seja convencido, mas amanhã eu decida de novo. Então é muito importante que as pessoas tirem essa mística, tirem esse preconceito sobre a questão da escuta. Qualquer uma pessoa é capaz, desde que ela seja ensinável e seja aberta a aprender uma forma nova de poder ouvir as pessoas, ouvir o sentimento das pessoas. Amém, show de bola. Iago, a gente já está chegando no fim, mas eu queria te dar a oportunidade de compartilhar algum testemunho, né, nessa jornada de escutatória, na sua experiência, algo que tenha marcado aí os seus momentos, né, exercendo a função. Talvez o caso que mais me emocionou, quando eu atendi uma menina do Rio Grande do Sul, ela estava em dúvida se ela fazia o cursinho, porque o sonho dela era ser médica. E ela queria fazer o curso para poder se preparar para o Enem, tirar entre os primeiros ali para ser médica. Sendo que os pais queriam que ela ficasse cuidando ali da fazenda. E ela estava tendo uma guerra tão grande entre o que ela queria, porque parece que ela tinha que ir para uma cidadezinha. Ela morava bem no interior do Rio Grande do Sul. Ela tinha que ir para uma cidadezinha e os pais estavam brigando ali com ela, ali, querendo que ela ficasse cuidando da fazenda. A crise que ela teve foi tão grande entre ela ficar na fazenda e ir exercer, né, e ir atrás do sonho dela, que chegou um determinado momento que ela pensou em cometer suicídio. Nisso que ela pensou em cometer suicídio, ela ligou na LPCVV para poder buscar ajuda. E foi tão assim, eu lembro disso para mim ser quase uma coisa espiritual. De eu praticamente presenciar a briga espiritual ali no campo espiritual de como que as vidas são ceifadas. As vidas são ceifadas muitas das vezes por um sonho, entendeu? O sonho dela é ser médica. E ali, durante a conversa,
ela conseguiu se equilibrar e desistir do suicídio, e por ela mesma ela decidiu que ela iria atrás do sonho dela de ser médica. E eu lembro de quando estava desligando a ligação, ela me agradeceu, ela falou assim, ela falou assim, eu não estava vendo que era tão óbvio que eu tenho que ir atrás do meu sonho, porque eu vou ficar aqui, mas eu vou ser infeliz. E eu lembro de quando eu desligar a ligação, pensei assim, caraca, uma vida estava por um fio. Alguém que foi compreensivo, escutou, salvou uma vida. Não mérito meu, mas poderia ser um outro voluntário ali, que nem evangélico fosse, entendeu? Mas o ponto é que, olha como é importante o ato de você se disponibilizar para você ouvir alguém. E assim, nessa minha última fala, eu gostaria de convidar as pessoas a pensarem. Quantas pessoas vocês têm ouvido no seu dia a dia? Vocês têm ouvido vocês têm escutado com qualidade seus filhos, seus pais? Né? Os pais, a gente percebe que eles vão vindo, né? Eles nos criam, daqui a pouco eles chegam numa curva, daqui a pouco eles começam a ser crianças, né? Como se você dá uma camisa, você acaba que você escolhe o que eles têm que vestir, o que eles vão fazer, o que eles vão comer, quase eles voltam a ser criança. Chega nessa fase da vida, que é a terceira idade, os idosos, eles não têm, a sociedade não compreende os idosos. A gente não tem paciência com os idosos na rua, a gente não tem paciência com os idosos nos meios de transporte, a gente não tem paciência com o idoso em jeito nenhum. Aí eu te pergunto, seus pais, seus avós, quem da sua família está na terceira idade? Você tem escutado essas pessoas? Vocês têm se dedicado a ter um tempo de quando está numa festa de família, deixa o seu idosinho ali, o seu velhinho, né, o seu vovô, sua vovó, sua mãe, seu pai no cantinho, todo mundo está festejando, ou você separa um momentinho para você sentar e conversar com essa pessoa? Então, assim, o quanto de contribuição, de escuta a gente tem emprestado para a sociedade? Qual foi a última pessoa que você ouviu no seu meio de transporte? Na fila do mercado? Quando foi a última pessoa? Todo mundo aqui pega a fila de mercado, independente se você tiver carro ou não, pegar meio de transporte ou não, a fila do mercado é inevitável. Então, todo mundo aqui se depara com uma pessoa que está na fila, muitas das vezes com pressa para ir embora. Mas muitas das vezes a gente não compreende essa pessoa, não entende às vezes as demandas, aí vê a pessoa reclamando, tu reclama que ela está reclamando, e a gente vive numa vida, numa sociedade de incompreensões. Então eu te pergunto, você que está aí na audiência desse canal maravilhoso, quantas pessoas nos últimos dias você parou e você ouviu, você escutou com qualidade? Quantas pessoas você tem se debruçado? E aí agora eu pergunto para você, você tem sido escutado por alguém? A resposta dessas perguntas já vai demonstrar para quem estiver nos ouvindo o quão importante é a escuta. Porque todos nós temos demandas, até mesmo quem ajuda o próximo tem demandas que você precisa desabafar, colocar para fora, né? No curso o professor fala assim, que aluno de psicologia que não faz terapia, bom aluno não é. Porque é demanda atrás de demanda que você não coloca para fora e o seu copo vai ficar sempre cheio a ponto dele vir a transbordar. Então, assim, escute alguém. Escute começando pelas pessoas mais próximas a você, no seu trabalho, seu colega de trabalho. Você tem ouvido ele? Ouvido ela? E depois, veja se tem alguém de sua confiança que te ouça também. E desabafe com essa pessoa, porque também é importante para você. Então, minha última fala é um convite a que todo mundo que estiver nos ouvindo aí exercite e coloque em prática a escuta, porque também a gente negligencia em nós, né? A gente deixa de conversar sobre aquilo que a gente mais precisa, porque a gente acha que as pessoas não estão se importando. Se as pessoas não estiverem se importando, procure quem se importe, mas fale sobre seus problemas, porque é muito importante e vai promover cura na sociedade. Talvez o seu filho, talvez o seu neto, talvez a sua avó, seu avô, seu pai, seu irmão. Muitas vezes a gente casa, né? A gente já sai de casa, a gente não tem mais essa conexão com os irmãos. Talvez o seu irmão está passando por um problema muito grande agora. Ele não tem com quem conversar. Mas se você ligar e falar assim, me conte como foi seu dia e o que está acontecendo dentro de você, talvez seja essa ligação seja extremamente importante para você promover cura na vida do seu irmão. E no ambiente religioso, não só vá à igreja com a intenção de cultuar a Deus, mas vá à igreja na intenção de ser a resposta da oração de Deus às pessoas que estão na igreja. Talvez as crises no casamento, um desabafo resolveria muita coisa. Talvez aquela crise no casamento que o cônjuge vai chegar em casa explodindo, uma conversa depois do culto de 15 minutos seja suficiente para ele chegar em casa e decidir dormir e não falar nada. E talvez aquela crise ele não venha desencadear. Então, assim, na nossa sociedade é muito importante que a gente ouça, escute com qualidade. Então, promova isso nos seus ambientes, que é muito importante.
Iago, glória a Deus pela tua vida, cara. Deus te abençoe muito, meu irmão. Foi muito bom te ouvir, foi muito bom conhecer, né, sobre essa área de atuação e realmente você me fez enxergar o quanto é importante, né, e o quanto é essencial. Acho que essa é a palavra, essencial, porque não engloba só uma função dentro da liturgia da igreja ou dentro de um aspecto para a igreja, mas sim um aspecto na sociedade em geral. E claro, a gente que é cristão sempre vai levar tudo com a cosmovisão cristã, com aquilo que a gente tem como princípio baseado em Cristo e na sua palavra. Glória a Deus pela tua vida, tá, meu irmão? Eu não sei se Amém. você tem redes sociais, se você quer divulgar alguma rede social, se você quer divulgar algum contato seu, pode ficar à vontade também. Não, eu convido as pessoas a entrarem lá no Instagram do Amparo Pleno em Cristo. Em breve, a gente vai voltar agora com um foco nas escolas. Aí eu convido as pessoas a entrarem lá. Só botar Amparo Pleno em Cristo lá, que a pessoa vai achar, @Amparo Pleno. E aí, em breve, a gente vai precisar de novos voluntários. Então, você que está com a gente aí até o fim, se identificou com essa questão da escuta, muito em breve a gente vai precisar de voluntários para que a gente possa promover essa prevenção do suicídio, esse apoio emocional através da escuta, não só no atendimento telefônico, mas nas escolas e no ambiente religioso. Porque a gente tem um sonho, cara, de também levar esse treinamento de escutatória para dentro das igrejas, para que a gente consiga promover esse círculo, né, de escuta entre o corpo de Cristo, né, entre os cristãos. Então, se você também estiver ouvindo aí, entra lá no nosso Instagram, que muito em breve a gente vai estar iniciando uma nova turma aí, a gente comunica lá, e você se inscreve para ser um dos nossos voluntários lá. Então, Amparo Pleno, @Amparo Pleno. Vai ser muito bem-vindo. Glória a Deus. @Amparo Pleno. Eu vou lá seguir lá. Glória a Deus. Amém. Esse foi mais um Dons a Serviço do Reino. Hoje a gente falou sobre escutatória e algo, acho que expandiu bastante o nosso conhecimento sobre essa área. Para você que não conhecia, para você que não desenvolve nenhuma ação, nenhum serviço, né, na área do Reino de Deus, talvez essa seja uma forma de você servir ao Reino de Deus. E o Iago já deu todas as diretrizes, todas as experiências aí. E eu creio que é para esse propósito que nós fazemos esse vídeo aqui, é para esse propósito que nós trazemos convidados que têm essas experiências aí. Então, que Deus abençoe a vida de vocês que nos acompanharam aqui nesse vídeo. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.